E se a gente pudesse levar o planeta Terra para um check-up médico? Parece uma ideia meio estranha, né? Mas, no fundo, é exatamente isso que uma ciência chamada ecotoxicologia faz. Vamos entender juntos como funciona esse diagnóstico ambiental. Pois é, se o nosso planeta fosse um paciente, como é que os cientistas iam saber se ele está bem de saúde? É justamente essa pergunta que a ecotoxicologia busca responder. Ela funciona, olha só, como a verdadeira medicina do meio ambiente. Então, para começar esse nosso check-up, o primeiro passo é entender os fundamentos dessa ciência, que é basicamente uma ciência de diagnóstico para o nosso planeta. Bom, a ecotoxicologia é basicamente a junção de duas áreas que a gente já conhece, a ecologia e a toxicologia. A grande sacada é que ela não foca só nos humanos. Ela olha para os efeitos tóxicos de poluentes em todo o mundo, em todos os seres vivos de um ecossistema. E essa ideia, olha, não é nada nova. Lá no século XVI, um médico chamado Paracelso já tinha matado a charada com o princípio fundamental da toxicologia. O que faz algo ser veneno não é a substância em si, mas a quantidade. É sempre a dose que faz o veneno. Mas afinal, por que esse check-up virou uma coisa tão urgente? A verdade é que ao longo da história mais recente, o nosso planeta começou a apresentar uns sintomas bem preocupantes, que não dava mais para ignorar. A raiz de muitos desses sintomas é o crescimento da nossa população. Pensa só, em pouco mais de 200 anos, a gente pulou de 1 bilhão para quase 8 bilhões de pessoas. Isso significa, claro, mais recursos sendo extraídos e, inevitavelmente, muito mais resíduo e poluição sendo jogados no ambiente, numa escala que nunca se viu antes. E os alertas foram ficando cada vez mais altos. Lá no Japão, a tragédia de Minamata mostrou na prática como o mercúrio de uma indústria podia devastar comunidades inteiras. Nos Estados Unidos, o famoso livro Primavera Silenciosa foi um soco no estômago ao revelar como o pesticida DDT estava afinando a casca dos ovos das aves, quase levando à extinção. E aqui no Brasil, o caso de Caruaru provou que o perigo podia vir até de fontes naturais, quando toxinas de bactérias num reservatório causaram várias mortes. Ok, diante desses sintomas todos, como é que os cientistas fazem o diagnóstico? Vamos dar uma olhada no que tem no kit de ferramentas deles. A principal ferramenta, sem dúvida, são os bioindicadores. Pensa neles como aqueles canários na mina de carvão de antigamente. São seres vivos que, com a própria saúde, refletem a saúde do ecossistema inteiro. Se eles ficam doentes, ou pior, desaparecem, é um baita alarme de que tem algo muito errado ali. Mas, não é qualquer organismo que serve como um bom paciente para esses exames, não. Os cientistas procuram espécies que sejam fáceis de encontrar, que não se mexam muito de um lugar para o outro, para poderem representar bem aquela área específica e, o mais importante de tudo, que tenham uma sensibilidade já conhecida a certos poluentes. Eles são literalmente sensores vivos. E aqui a gente entra num conceito-chave, a biomagnificação. Imagina assim. Um poluente entra lá na base da cadeia alimentar, num bicho bem pequeno. Aí vem um peixe maior e come vários desses bichinhos, acumulando o poluente. Depois, uma ave come vários desses peixes, e a concentração do veneno vai ficando cada vez maior no topo da cadeia. É um efeito bola de neve. Certo. Então os cientistas escolheram os bioindicadores e coletaram as amostras. E agora? Agora vem a parte crucial. Como é que eles leem os resultados do laboratório para saber o quão tóxico algo realmente é? Basicamente, existem dois tipos principais de testes. Os testes agudos são aqueles bem rápidos, de curta duração, que olham para efeitos drásticos, tipo morte ou imobilidade. Já os testes crônicos são mais longos e buscam efeitos mais sutis, sabe, como problemas de crescimento ou dificuldade para se reproduzir. Para dar um exemplo bem prático, um teste super comum usa um microcrustáceo chamado Daphnia. O que os cientistas fazem? Eles colocam o número exato de Daphnias na amostra de água, esperam umas 48 horas e depois simplesmente contam quantas delas ficaram imóveis ou morreram. É um teste simples, rápido e totalmente padronizado. E para todo mundo falar a mesma língua, os cientistas usam umas siglas-chave. As mais comuns são a C50, que é a concentração que causa algum efeito em metade dos organismos, e a CL50, que é a concentração que mata metade deles. E tem também a Seno, que é basicamente o nível seguro, a maior concentração que não causou nenhum efeito relevante. E aqui atenção, porque vem a parte mais importante, e que pode soar meio estranha no começo. Pensa assim, se uma gotinha de uma substância já consegue afetar metade dos organismos, ela é muito mais perigosa do que outra que precisa de 1 litro inteiro para fazer o mesmo estrago, certo?
Por isso, quanto menor o número da CE50 ou da CL50, mais tóxica é a substância. Menor o número, maior o perigo. Beleza, com o diagnóstico em mãos, qual é o tratamento? Como é que essa ciência toda se transforma em ação de verdade? A legislação é uma ferramenta poderosíssima. Olha só esse exemplo do Brasil. Em 2011, uma resolução do CONAMA passou a exigir testes de toxicidade mais específicos para efluentes. O resultado, como o gráfico mostra, foi imediato. As publicações científicas sobre o tema quase dobraram já no ano seguinte. Ou seja, a lei, na prática, puxou a ciência para frente. E quem são os pacientes mais comuns nesses testes aqui no Brasil? O gráfico não deixa dúvida. A Daphnia, aquele mesmo microcrustáceo que a gente já falou, é a grande estrela dos laboratórios. Ela é usada em praticamente metade dos estudos com efluentes. Um caso real que mostra por que isso é tão importante aconteceu na antiga mina de urânio de Poços de Caldas. A análise química normal dizia que a água tratada estava segura. Só que os testes com os organismos vivos contaram uma história bem diferente. O efluente ainda era extremamente tóxico para a vida aquática. É a prova final de que só olhar para a química às vezes não mostra o filme todo. E tudo isso leva a gente a uma reflexão final. Se o rio ou o lago mais próximo de onde a gente vive pudesse fazer um check-up desses, qual seria o resultado, hein? Um atestado de saúde ou um diagnóstico que exige cuidados urgentes? Fica aí a pergunta.